Alto Rio Negro. E pude ali constatar algo que nós trabalhamos em defesa e do direito das populações indígenas do nosso Estado, das dificuldades que se enfrentam. Mas eu senti e percebi, deputado Vicente, não só a capacidade de indignação, mas também de não ter mais credibilidade por grande parte da população indígena em relação à classe política. Principalmente porque dois temas chamam, deputado Régio, significativamente a atenção daquelas populações. Um tema é a questão da saúde e o outro tema é a questão da educação. Deputado Régio, a merenda escolar no município de São Gabriel, deputado Abdala, ela não dura 15 dias. Eu queria que desse uma segurada nessa foto. Não tem uma escola com condições de funcionamento, uma única, de todas as que eu visitei. E olha que eu estive nessa, gente. Eu fui a Maturacá, Ariabu, lá na base do Pico da Neblina, fui a Boa Vista, na Foz do Içana, retornei a essa comunidade, fui a Vila Nova, lá na Foz do Rio Xé, estive lá em Camanaus, na Ilha do Duraca, e fui a Iuaretê. E o que me chama a atenção é que o município de São Gabriel recebeu, só no ano de 2013, aproximadamente 30 milhões de reais para a educação. Mas você não encontra uma escola que esteja em obra, uma escola em efetiva condições de funcionamento e uma política articulada para a educação no município de São Gabriel da Cachoeira. Nós vimos o descaso, nós vimos que os professores não são tratados com o mínimo de respeito enquanto política pública da educação. Lamentavelmente, ainda temos mais de 100 professores leigos, deputado Régio. E agora, eu tive a visita lá, no encontro em que estão sendo trabalhada a qualificação de 100 professores, através da Secretaria de Estado da Educação, em parceria com o município, lá em Camanaus, de várias etnias, ressaltando que somente no município de São Gabriel, nós temos ali 23 etnias naquele município. Mas aquela foto que estava ali daquele prédio destelhado, aquilo ali, esse prédio aí, é um prédio da FUNAI, em que foi abandonado, retirado o telhado, tinha uma estrutura ao lado desse prédio de transmissão, e isso é um exemplo claro de como o governo federal trata as políticas indígenas para a Amazônia. E isso está muito bem retratado nessa imagem. Por quê? Porque os índios aldeiados no município de São Gabriel, quando vão para a sede, ficam, muitos deles, na frente da cidade, numa ilha, coberto com lona, aonde passa o dia e a noite, quando necessita, encostam na cidade, numa ilha de pedra. E assim é que os índios são tratados. Sobre a questão da saúde, eu, em todos esses locais que eu visitei, tem medicamento, quando tem muito, dura 15 dias. Mas eu encontrei uma técnica de saúde, uma enfermeira, que disse assim: deputado, eu cheguei hoje de São Gabriel. Aqui, para atender toda a região da Foz do Xé, eu trouxe 15 vidros de xarope. Não dá para atender a comunidade que eu estou aqui, quanto mais eu subi o rio. Não tem, deputado Régio, na grande maioria, água. O Luz para Todos só ouve no rádio, porque não tem nem para poucos, quanto mais para todos. Então, a questão da saúde é uma situação de calamidade, não tem estrutura de transporte de urgência e emergência, não há efetivamente nenhum avanço daquilo que nós já relatamos aqui nessa tribuna em relação às populações indígenas do estado do Amazonas. Eu estarei providenciando o relatório dessa viagem e encaminhando para mais uma vez subsidiar uma proposta de termo. Isso aí é uma escola, lá na região de Maturacá, é onde funciona a aula, é nesse prédio, para que o Ministério Público possa avançar no termo de ajustamento de conduta, junto com a CESAI, deputada Conceição Sampaio, e com isso nós possamos
ver se há condições mínimas de atenção básica à população indígena, não só na região do Alto Rio Negro, mas em todo o estado do Amazonas. Essa é a escola onde funcionava, tem uma rachadura nesse prédio. Segundo os moradores, não se gasta R$8.000 para fazer o reparo dessa escola, mas infelizmente isso não acontece. Vamos estar encaminhando um documento para a Secretaria Municipal de Educação do município de São Gabriel da Cachoeira, para que a gente possa ter conhecimento, se há alguma intenção e providência em relação a essas comunidades e outras, e com isso tomar as providências cabíveis. Mas tem um registro aqui também, deputado Marco Rota e deputado Marcelo Ramos. Eu estive em Umaretê. Nessa região, são mais de 5.000 índios. Lá, a telefonia, como não poderia ser diferente, é precária. Só nessa região. Agora, deputado Marco Rota, atravessando o rio, que é um rio pequeno, você tem do outro lado uma comunidade da Colômbia, deputado Abdala, que tem 3 casas, mas tem uma torre de telefonia móvel da empresa Claro. E aí eu fiquei me questionar. Aqui do outro lado, na região, nós temos uma população de mais de 6.000 índios, mais de 6.000 pessoas, mais de 6.000 brasileiros, e a gente mal consegue a telefonia fixa. De outro lado, tem 3 casas, tem uma população espalhada na redondeza, mas há uma operadora de telefonia móvel. Esse é o exemplo claro da comunicação. E se isso não bastasse, em São Gabriel da Cachoeira, diferente do que nós ouvimos aqui na CPI da telefonia, não existe transferência de dados, não existe nenhum sinal via telefonia móvel. Você não tem essa possibilidade. O sinal das operadoras são de péssima qualidade. Olha, que a gente conhece e anda bastante. Está ali a torre da empresa Claro, do outro lado do rio. Olha a distância, porque ali está do outro ângulo, mas é uma distância muito pequena. E está ali as casas, são aqueles 3 prédios, que está atrás dessa palmeira, e do outro lado tem uma antena, e uma antena de celular, a qual inclusive eu testei, e funciona em home, coisa que você não consegue na sede de São Gabriel, e lá do lado de Uaretê, eu identifiquei esse sinal. Então, fica claro o descaso por parte da Anatel. Levamos, deputado Marco Rota, o trabalho da comissão da CPI de telefonia, levamos a informação por onde nós passamos, para que também a gente possa unir esforços e levar, e estou encaminhando também esse relatório para a presidência dessa CPI, como também o relator, deputado Marcelo Ramos, e com isso nós podemos lutar para tomar providências em relação a este desafio, que não é um desafio pequeno, no sentido de que a gente possa dar oportunidade de acesso à comunicação a essas populações, que são populações isoladas, lá na calha do Alto Rio Negro, e possa ter um mínimo de atenção. O município de São Gabriel da Cachoeira, no que se refere à geração de energia, nós podemos ter significativo avanço a partir de hidrelétricas, pequenas hidrelétricas, e com isso nós possibilitarmos a geração de energia e melhorar a qualidade de vida daquela população, principalmente para que eles possam ter melhor qualidade de acesso à saúde e à educação. Agora, quando não se tem medicamento básico para que as populações possam ter atendido, você não pode falar em saúde. Não pode. E esse descaso, nós não podemos ficar de braços cruzados, mas sim cobrar, para que a gente possa buscar melhorar a qualidade de vida dessa população, e isso é o reflexo da questão de como são tratados as populações indígenas no estado do Amazonas. Infelizmente, esse não é um fato isolado, até porque nós conhecemos essa realidade. E aí, deputado Regis, vamos avançar para uma outra questão. Eu ouvi atentamente um senhor que disse para mim: deputado, eu já sou filho de alguém que estudou com a presença da Igreja Católica, e no dia que eu cheguei estava sendo comemorada a primeira missa do Padre Gaudêncio, isso no domingo pela manhã, e ele dizia o seguinte: nós aqui temos uma preocupação muito grande que no passado a gente não tinha, que é a questão da violência. Nós estamos aqui na fronteira e a droga entra nessa região, e ele queria
e pediu isso, que eu trouxesse a essa casa, esse pedido, não só de um ancião, mas de um avô, de um pai de família, que fica muito triste de ver a violência, de ver os jovens indígenas tomados pela droga. Nós estamos ali na fronteira com a Colômbia, mesmo tendo a presença do batalhão de exército, não há a presença da Polícia Federal, deputado Régis, deputado Abdala, não há a presença da Polícia Federal. E aí fica uma região totalmente desprovida de segurança, jovens sendo vítimas da droga, e ali também é um corredor de droga, não isoladamente para uma região indígena, principalmente ali de Oaretê, mas para o Amazonas e para o Brasil e para o resto do mundo. Então, há a necessidade de nós unirmos esforços, porque não diferente do que acontece na fronteira do Alto Solimões, pelo rio Içá, pelo rio Solimões, nós temos, ali no município de São Gabriel da Cachoeira, deputado Astor Régis, com a fronteira com a Colômbia, com a fronteira com a Venezuela, com a fronteira desses países, também um corredor do narcotráfico. E que, infelizmente, nós somos conhecedores da estrutura que carece a Polícia Federal no estado do Amazonas. E a primeira vítima são os índios que habitam naquela região e que estão ali naquela região. Ouço com muita atenção o deputado Astor Régis. Deputado Sidney, falando primeiro do iniciar do seu discurso. Infelizmente, deputado Sidney, nós estamos caminhando para alguns problemas muito sérios. Entre eles, a gestão pública. Deputado Sidney, raríssimas pessoas de bem querem ser gestores públicos. E aí, deputado Sidney, não querendo ser melhor do que ninguém, mas sei o que fiz em 4 anos e em quase 11 meses que voltei para ser prefeito. O dinheiro do município é pouco, mas se o pouco for bem distribuído, se tem algum retorno. Infelizmente, nós estamos carentes de gestores, ainda mais no interior do estado. Volto a repetir e bater na tecla. As pessoas de bem cada vez se afastam e querem dizer que a política não os interessa. Se nós não tivermos um trabalho, deputado Sidney, de conscientização, de sabermos na realidade como separar o joio do trigo, se nós continuarmos com o discurso que todo gestor é ladrão, nós não vamos ter nunca pessoas sérias querendo assumir uma gestão do município. E aí, o futuro se torna muito não promissor. É preocupante o que acontece no interior do estado, sim, deputado Sidney. Eu espero que os deputados que possam se reeleger e os que se venham a eleger-se para o primeiro mandato possam dedicar um carinho especial pelo interior do estado que está precisando, deputado Sidney. De princípio, acompanhar mais de perto o dinheiro público. E, na segunda parte do seu discurso, algo que realmente está assolando e dizimando a juventude do interior, a droga. É coisa assim de uma preocupação absurda. Olha, deputado Sidney, eu me afastei 4 anos de Manacapuru. Em 4 anos que eu voltei, eu fiquei não acreditando. As crianças de 12, 13 anos formando galera e usando drogas já com 11, 12 anos, 13. Um absurdo. Crianças usando faca e indo na direção das praças, 10, 20, querendo já serem os arruaceiros do presente e os marginais do futuro. Deus tenha compaixão e que possamos, sem dúvida,
nessa sucessão de governo do Estado e de presidente da República, podermos ter uma grande discussão a respeito dessas coisas no Estado do Amazonas. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Régio. E são N demandas e N desafios. Numa região em que se nós, e aqui eu não tenho receio de vaticinar, não é meu perfil, mas se nós não tivéssemos a presença dessas pessoas, desses cidadãos, desses brasileiros, desse indígena naquela região, aquilo não pertenceria mais ao Brasil. E não teríamos garantido a preservação. E aí, deputado Régio, eu ouço uma liderança indígena que diz o seguinte, por proposta de um padre, deputada Conceição, que está lá na base do Pico da Neblina, e diz, deputado, aqui tem uma hidrelétrica que serve o Exército. Nós poderíamos ampliar e atender a toda essa região. E aí uma liderança diz assim, mas deputado, antes de conversar com o Exército, antes de conversar com o governo, tem que ouvir o ICMBio, tem que ouvir o Chico Mendes. Porque hoje aqui, se a gente cortar uma árvore, a gente chega na cidade, a gente é preso. Ou seja, as leis, e está correto, vale para todos. Agora as obrigações valem para poucos. Não tem direito à saúde, não tem direito à educação, não tem direito às condições mínimas de infraestrutura, seja na energia, água em raras comunidades, que você conta na palma da mão, saneamento não existe, e como é que a gente vai ter e conseguir prover saúde? E eu quero aqui parabenizar a todos esses trabalhadores que estão exercendo esse papel via CESAI, deputada Conceição, deputado Washington Regis, porque são enfermeiros, são técnicos, que muitas vezes saem de Manaus e ficam 30 dias dentro da reserva. Mas não adianta só a boa vontade desses valorosos brasileiros. Há que ter o mínimo de condições, seja de medicamento, seja de energia, seja de profissionais de nível superior dentro das áreas indígenas, para que a gente possa ter condições de saúde. Ouço atentamente a deputada Conceição Sampaio. Muito obrigada, deputado Sidney Leite, pela concessão do à parte. Eu quero aproveitar, através do vosso pronunciamento, só para fazer uma saudação para a Escola Estadual Cunha Melo, presente aqui na nossa plenária. Mais uma vez, os nossos agradecimentos, alunos, alunas, gestores. E, deputado, é bem importante que Vossa Excelência está à tribuna nesse momento, justamente quando a nossa plenária se enche da nossa juventude. Nós sabemos que Vossa Excelência tem feito um grande trabalho à frente da Comissão de Educação, uma comissão muito importante nesta casa para o povo do estado do Amazonas. E Vossa Excelência usou uma frase assim bem que representa muito bem o sentimento, não só o vosso sentimento que lá esteve, mas de todos aqui desta casa. São brasileiros e brasileiras, deputado, valorosos e valorosas, pessoas que infelizmente sonham com a chegada da infraestrutura, dos serviços públicos. A nossa realidade no estado do Amazonas é uma realidade diferenciada, a nossa logística ela é diferenciada e, portanto, atender cada família que ali está, nos grandes ribeirões aqui do nosso estado, a gente sabe que não é uma tarefa fácil. Portanto, quero aqui me colocar à vossa inteira disposição, comungar com o vosso pronunciamento. A outra temática em relação às drogas que passam a estar presente, infelizmente, na vida da nossa juventude, das nossas famílias. Nós sabemos que a droga, deputado Sidney Leite, ela não só mata quem a usa, ela vai destruindo o seio familiar, ela vai destruindo o pai, vai destruindo mãe, vai destruindo a base da sociedade que nós vivemos. E, portanto, há poucos dias eu falava aqui nessa tribuna com muita alegria o fato da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, na verdade,
está implantando o seu primeiro centro público, uma clínica de recuperação para atender aí as pessoas que hoje são consideradas pacientes do Serviço Público de Saúde. Sabemos o trabalho das instituições, das igrejas, nesse despertar contra as drogas. Agora, eu quero também comungar com o que Vossa Excelência coloca nesse momento, como também o deputado Regis. O papel da escola, deputado Sidney, é muito importante. O papel da escola para preparar os nossos jovens, lembrando que certamente nós não vamos acabar com as drogas, mas é preciso que a gente prepare os nossos filhos e filhas para que diante delas eles possam dizer não. É uma tarefa difícil, mas certamente o Brasil, ele é maior do que as drogas. Então, deputado Sidney, receba os meus cumprimentos. Estamos à vossa inteira disposição nesta causa que também é defendida por Vossa Excelência, não só a São Gabriel da Cachoeira, mas o Estado do Amazonas como um todo. Obrigada, deputado. Obrigado, deputada Conceição. E eu incorporo essa parte de Vossa Excelência, sempre comprometida com as causas sociais da família, da criança, do adolescente, enfim. E nós estamos tratando aqui, da população indígena do nosso Estado. Nossos queridos estudantes que hoje visitam essa casa, sejam bem-vindos. Eu estou deputado e presido a Comissão de Educação, não só dessa tradicional escola de Manaus, mas do Estado do Amazonas, que é Cunhamelo. Saúdo a nossa gestora, a professora Raimunda, seja muito bem-vinda, e que o diferencial de uma escola passa pela gestão, como disse o deputado Regis, seja de um prefeito, seja de um secretário, seja de um gestor de escola. Eu não tenho me cansado de reafirmar que muitas vezes encontramos escolas iguais, mas o que diferencia é a capacidade da gestão. E eu dizia isso em São Gabriel, da necessidade de nós interagirmos, da necessidade da participação do Conselho Escolar, para que com isso nós possamos ter não só uma escola democrática, mas diminuir o índice de evasão do ensino médio, diminuir o índice de evasão das séries finais do ensino fundamental, e que nós possamos ter a melhoria do avanço da qualidade da educação. Mas, senhor presidente, e deputada Conceição, deputado Washington Regis, nós vamos estar providenciando esses ofícios, mas também, não só para tratar do abandono que se encontra aquela população no Alto Rio Negro, envolvendo algo que tomou conta da mídia nacional e da mídia do Estado do Amazonas, que é aquele conflito no sul do Amazonas, mais específicos entre os tenharins e a população ali no 180, no sul de Manicoré. Nós vamos solicitar uma audiência ao ministro da Justiça. Espero que dessa vez, diferente do que fez o Ministério da Saúde, que tem virado as costas para essa casa, que tem virado as costas para a população indígena do Estado do Amazonas, o ministro possa nos atender ou designar alguém que possa nos atender. E com isso nós possamos tratar algo sério, delicado, que é o tráfico de droga na região de fronteira do nosso país, seja no município de São Gabriel da Cachoeira, seja na tríplice fronteira de Atalaia, Benjamim, Tabatinga, ali com Peru e a Colômbia e o Brasil, para que a gente possa enfrentar no nascedouro a questão do tráfico de drogas e garantir o mínimo minimório de segurança às populações indígenas do Estado do Amazonas, as populações indígenas que habitam nesse Estado. E nós somos nada mais, nada menos do que a maior população indígena desse país. E nós não podemos abrir mão de garantir o mínimo da presença do Estado. Eu lamento muito ao ver, ao ouvir, ao presenciar, ao testemunhar o que eu vi na região do Alto Rio Negro, mais especificamente no município de São Gabriel da Cachoeira, seja na região de Maturacá, já na divisa com Santa Isabel, na base do Pico da Neblina, seja na divisa com Colômbia, ali na região de Uaretê, seja quando eu visitei São Joaquim, na fronteira com a Venezuela, mas seja também dos povos que estão na cidade. E, se nós queremos os nossos direitos, nós também temos que garantir os direitos dos nossos irmãos. E esses homens e mulheres, brasileiros e brasileiras, querem também ter o direito de ter educação, ter saúde, ter saneamento básico, ter energia elétrica e ter comunicação. E não me fico feliz de testemunhar esse fato. Muito pelo contrário, me causa indignação, mas também tristeza, de saber que brasileiros e brasileiras são esquecidos e vivem como se fossem brasileiros e brasileiras de segunda classe, de segunda categoria, e que não tivessem os mesmos direitos de que os nossos jovens e as nossas crianças.
Dito isso, senhor presidente, agradeço ao tempo a mim concedido e amanhã nós teremos um assunto importante, que é a questão da regularização fundiária, do terra legal, que de nome só tem legal. Veja que os nomes são bonitos, né? Luz para todos, Minha Casa Minha Vida, terra legal, mas de legal. E eu encerro por aqui. Meu muito obrigado e um bom dia a todos.